O meu nome é André Prim. Obrigado pelo convite, por estar aqui a partilhar a palavra de Deus com vocês. Queria-vos dar cumprimentos também da minha esposa Eunice, do pastor Nuno Ornelas e de toda a comunidade cristã de Lisboa. Então sintam-se bem-vindos e cumprimentados. Eu hoje gostava de falar sobre o compromisso, sobre o nosso compromisso enquanto discípulos de Jesus em sermos comprometidos com Ele e com a sua missão. Quando eu estou a falar aqui em compromisso, eu acho que o nosso compromisso tem que ser feito à escala da nossa missão. Há muitas missões que nós temos ao longo da vida e essas missões vão requerer vários tipos de compromisso. Por exemplo, se calhar tu tens o compromisso de meter a mesa em tua casa e para esse compromisso que tu tens, o teu grau de esforço ou de foco que tu vais ter vai ser diferente de se tu jogares futebol numa equipa ou se tu tiveres que ir às aulas, provavelmente tens todos os dias. Então há diferentes graus de compromisso consoante as coisas que nós fazemos ao longo da nossa vida. Mas sabes, seguir Jesus é o maior compromisso que nós temos. Enquanto seguidores dele, quando nós metemos Cristo em primeiro lugar, esse é o nosso maior compromisso. Então, a missão para a qual nós fomos chamados é muito grande, por isso o nosso compromisso deve ser à escala da nossa missão. Antes de fazer um compromisso, nós precisamos de saber se estamos dispostos a pagar o preço. Qual é que é o preço para nós enquanto cristãos? É a negação. Jesus disse, se quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, pegue na sua cruz e siga-me. E sabem, nós vivemos numa sociedade onde a negação é uma coisa muitas vezes vista como uma humilhação, como uma coisa desnecessária. O quê? Nós negarmos a nós mesmos? Não, nós temos é que nos afirmar a nós mesmos. Então é muito contraditório a maneira como o mundo vive do que como Cristo diz para nós vivermos. Mas eu quero te encorajar a dizer que vale a pena nós negarmos para vivermos aquilo que Deus tem para nós. E que o negar é simplesmente nós dizermos, Deus, tu sabes mais do que eu. Deus, tu sabes melhor do que eu. Deus, eu vou-te seguir porque eu sei que se eu te seguir, eu vou para o caminho que vai dar a vida e não para o caminho que vai dar a morte. Então, este sentido de negação é um sentido muito importante em que nós reconhecemos a soberania de Deus, reconhecemos a importância que Deus tem e deve ter nas nossas vidas. Mas não estamos apenas dispostos a pagar um preço, nós estamos também a ver a meta. E qual é que é a meta? É nós vivermos eternamente com Cristo. Em Romanos 8,18 o apóstolo Paulo diz assim: os sofrimentos de agora não se comparam à glória que havemos de ter. Nós estamos a caminhar, nós estamos numa jornada cristã de santificação, onde nós nos comprometemos a ser seguidores de Jesus Cristo e nós estamos a olhar para a meta. Este Paulo, que escreveu aqui este versículo aos Romanos que eu acabei de vos dizer, ele em 1 Coríntios 9, 24 a 26, ele fala sobre a jornada cristã e ele diz assim, é muito interessante, ele diz: não sabem que no estádio todos os corredores tomam parte na corrida, mas só um é que recebe o prémio? Corram, portanto, de maneira a poderem recebê-lo. Aqueles que se preparam para uma competição privam-se de tudo e fazem só para ver se conseguem um prémio que afinal dura pouco. Olha agora, mas nós trabalhamos por um prémio que dura para sempre. É desta maneira que eu corro e não como quem corre sem saber para onde. O mundo está a correr para uma maneira que eles não sabem onde, nem porquê, nem de que maneira, nem de que forma. E Paulo aqui está a ser muito específico. Ele está a dizer assim, eu sei para onde é que eu estou a correr. Eu sei para onde é que eu estou a ir. Vale a pena seguir Cristo. Eu sei aquilo que Ele fez na minha vida. Vale a pena eu assumir um compromisso com Ele. Se eu não tiver Cristo, o que é que eu vou ter mais na minha vida? Se eu sei que mais nada me pode dar aquilo que Cristo pode dar. Agora, nós podemos ter isso na nossa cabeça, mas viver isso pode ser uma coisa muito mais complicada. É por isso que nós precisamos de disciplina. A disciplina vai ser aquilo que nos vai fazer chegar deste ponto onde nós estamos, em que nós queremos ser seguidores de Cristo, até nós efetivamente sermos. A Bíblia diz, Jesus disse, quem me ama obedece aos meus mandamentos. Então a questão é, nós não estamos focados em fazer apenas os mandamentos que Jesus diz, não, isso é uma consequência de nós amarmos Cristo. E se calhar vocês perguntam, André, sabes, eu quando me converti, eu amava Cristo de uma maneira diferente, eu agora sinto que eu não amo Cristo da mesma maneira. Em primeiro lugar, não tem a ver com aquilo que tu sentes, e em segundo lugar tem a ver com o compromisso que tu assumiste. Não tens que meter essa carga em cima de ti. Não tens que meter essa carga, eu tenho que amar Deus, eu tenho. Ei, calma. Não é tu tens. É a partir do momento em que tu entendes que tu deves
e que tu sabes qual é que é o caminho. Isso é uma coisa natural, porque eu conheço muitos cristãos que metem essa pressão em cima deles de algo que eles deviam estar a viver, que não estão a viver. E se bem que isso pode ser uma coisa boa para nos levar a um sítio mais à frente, ou para um sítio onde Deus nos está a chamar para ir, pode ser um peso também em cima dos nossos ombros. Então nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós não somos salvos por alguma coisa que nós venhamos a fazer, senão isso seria mérito nosso e não mérito de Deus. E a Bíblia diz exatamente o contrário. Então aquilo que eu te quero encorajar é que vale a pena nós percorrermos esta caminhada com Cristo, vivendo pela graça dele, vivendo pela fé que ele nos concede e que nós temos também. Então, eu gosto muito quando Paulo diz isto, e Paulo mais à frente, num outro livro que ele escreve também a um discípulo seu, que é Timóteo, ele diz assim: eu lutei pela boa causa, eu percorri o meu caminho e eu guardei a minha fé. Eu não sei em relação a ti, mas eu quero dizer esta frase um dia. Muitas vezes, quando nós estamos a pensar numa corrida, como o apóstolo Paulo falava aqui em 1 de Coríntios, nós pensamos muitas vezes na maneira como nós começamos, mas muitas vezes não pensamos na maneira como nós vamos acabar. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que houve várias pessoas que começaram a seguir Jesus. Houve várias pessoas que começaram a caminhar com ele, começaram a segui-lo, mas que à medida que estavam com ele, por uma série de razões diferentes, deixaram de o seguir. Então é muito importante a maneira como nós começamos, mas é muito importante a maneira como nós acabamos. Eu gostava de acabar como, não esta pregação, mas a minha vida pessoal, gostava de acabar eu um dia e de poder dizer exatamente esta frase que Paulo disse a Timóteo: eu lutei pela boa causa. Eu não lutei por uma coisa qualquer. Eu lutei pela boa causa. Eu percorri o meu caminho e eu guardei a minha fé. Quero virar-me para o Martim, que é o meu filho, que neste momento tem 8 meses, e dizer assim: olha filho, eu preguei o Evangelho, eu plantei igrejas, eu fiz todas estas coisas, não porque eu estou a olhar para estas coisas e vejo-as de uma maneira em que eu me vanglorio, não. Olha, eu fiz estas coisas porque eu percorri o bom caminho e porque Deus foi realmente fiel na minha vida, assim como vai ser na tua. Queres continuar a correr este caminho tu agora? Queres... tu já viste o pai a correr este caminho todo contigo e a mãe e tipo, olha para a nossa família, aquilo que já Deus fez através de nós. Continua agora isso que te foi deixado. E eu acho isso tão importante, porque a partir do momento em que nós criamos uma cultura de compromisso, as pessoas que estão à nossa volta conseguem respirar e conseguem viver todas estas coisas que Deus foi fazendo ao longo da nossa vida e que nós nos assumimos a fazer. Agora repara uma coisa, Jesus tinha um alto padrão de compromisso. Eu acho que muitas vezes, e eu acho que o cristianismo, por assim dizer, sofre muito em Portugal e noutros países também por causa disto, porque as pessoas não têm noção do alto padrão de compromisso que Jesus nos deu. Às vezes a noção de compromisso que as pessoas têm com a igreja é apenas ir. Às vezes a noção que as pessoas têm de compromisso para com Cristo é fazer apenas uma oração. Mas Jesus tinha um padrão muito alto de compromisso. Eu vou ler para vocês em Lucas 9, do versículo 59 ao 62. Ele diz assim: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro fazer o funeral ao meu pai. E Jesus replicou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Houve outro que lhe disse: Senhor, quero seguir-te, mas primeiro deixa-me ir despedir da família. E Jesus declarou: todo aquele que pega na charrua e olha para trás não serve para o reino de Deus. Se nós ainda estamos a olhar para trás, não serve para nós seguirmos Cristo. O padrão de Cristo era muito alto. Estas pessoas que estavam aqui tinham desculpas que eram, vamos dizer assim, desculpas que eram aceitáveis. Pai, tenho que ir enterrar o meu pai. Eram desculpas aceitáveis, mas Jesus dizia assim: olha, se tu não estás preparado para abandonar tudo, tu não estás preparado para me seguir. E essa é a pergunta que eu tenho para te fazer hoje: tu estás preparado para largar tudo aquilo que tu tens para tu seguires Cristo? Esta pergunta vai definir possivelmente o resto da tua vida. Um compromisso implica nós abdicarmos, um compromisso implica nós estabelecermos prioridades, prescindirmos de algumas coisas e valorizar outras. Agora olha para a diferença daquilo que nós lemos agora, destes homens que deram algumas desculpas, que até eram desculpas válidas, mas que Jesus não aceitou, e do que vamos ler agora em Mateus, no capítulo 4, do versículo 19 ao 22. Olha a diferença. Jesus disse-lhes assim: venham comigo e eu vos farei pescadores de homens. Ambos largaram imediatamente as redes e foram com ele. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco com o pai a consertar as redes. E chamou-os. E eles, deixando logo o barco e o pai,
seguiram Jesus. Olha aqui a diferença. Olha a diferença destes que deixaram o pai, deixaram as redes, que eram o sustento e o trabalho dele, para seguirem Jesus. E quando olhamos aqui para Lucas, e quando olhamos aqui agora para Mateus, que personagens é que nós vamos ser? Nós vamos ser estes pescadores que nós vimos agora, que nós largamos tudo e assumimos esse compromisso de seguir Jesus especificamente para toda a nossa vida? Ou nós vamos ser estas pessoas que vão estar a dar desculpas? Sim, eu vou à igreja, mas para eu começar um grupo pequeno, eu não sei se eu consigo. Olha, sabes, sim, eu realmente já me converti há muito tempo, mas eu nunca discipulei ninguém. Sim, eu estou na igreja desde que nasci, porém, eu nunca batizei ninguém. Uou! Então o que é que nós temos andado a fazer? Nós estamos num país onde nós precisamos desesperadamente levar o Evangelho lá para fora, porque as pessoas estão à procura de conhecer o Criador, ainda que elas não percebam isso, não entendam isso, ou não estejam efetivamente a olhar para Deus. Eu acredito que elas estão à procura daquilo que Cristo só pode dar, e acredito que muitas pessoas que vão estar a ver este vídeo também. Então nós precisamos de efetivar toda a nossa crença, toda a nossa fé, todo o nosso amor por Cristo em obras. Não que as obras nos tragam salvação, como nós já falámos, mas porquê? Porque elas são uma consequência daqueles que efetivamente estão salvos. Então, nessa altura, os discípulos seguiam Jesus fisicamente. Eles largaram as redes, eles largaram o barco, eles começaram a seguir Jesus, eles assumiram esse compromisso. Eu vou seguir Jesus. E eles seguiam Jesus fisicamente. E o compromisso que eles tinham era acompanhá-lo onde quer que Jesus fosse. E talvez alguns de vocês agora estejam a perguntar: André, como é que eu sigo Jesus se ele não está aqui fisicamente? O que é que isso significa, seguir Jesus especificamente, quando ele não está aqui fisicamente connosco? E sabem, seguir Jesus significa que agora já não somos nós que mandamos na nossa vida, mas que é Ele que manda na nossa vida. Significa que é Ele que tem o controle, significa que é Ele que nos guia, e para isso nós temos de o ouvir. Olha o que é que diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 e 28, diz assim: as minhas ovelhas obedecem à minha voz. Os discípulos obedeciam àquilo que Jesus dizia para eles fazerem. Claro que eles estavam lá fisicamente, mas assim, da mesma maneira que eles ouviam Cristo, nós podemos ouvir agora a voz do Espírito Santo que nos guia. Olha aqui o que diz: as minhas ovelhas obedecem à minha voz, eu conheço-as e elas seguem-me. Dou-lhes a vida eterna e elas nunca mais hão de morrer, nem ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então o nosso compromisso é, primeiro, com Jesus, amar Jesus, pô-lo em primeiro lugar, colocá-lo em primeiro lugar em todas as áreas, em todas as coisas da nossa vida. Tudo aquilo que nós dizemos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos, é para honrar, para nós sermos sacrifícios vivos a Deus, separados completamente, para viver as boas obras que Ele já preparou para nós. Então o nosso compromisso é com Jesus, com Ele, e também com a sua missão. Em João, no capítulo 14, no versículo 12, ele diz assim: digo-vos com toda a verdade que aquele que crê em mim faz. Isto é muito importante. Aquele que crê em mim faz tudo aquilo que eu faço. E há de fazer coisas maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Os discípulos seguiram Jesus e começaram a fazer o que ele fez. Eles estavam comprometidos com a missão que Jesus lhes tinha dado e viveram como verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. Sabem, o nosso caráter está na capacidade de respeitar o compromisso para o qual nós nos propomos, e a nossa honra está na vontade de o cumprir. Eu queria acabar com este versículo que está em 1 João, no capítulo 2, no versículo 6, em que diz: aquele que diz que está unido a Deus tem de seguir o caminho que Jesus seguiu. Eu acho isto tão incrível. Eu queria que meditasse sobre esse versículo. Aquele que diz que está unido a Deus tem de seguir o caminho que Jesus seguiu, e Jesus seguiu um caminho de negação ao ponto de morrer na cruz por cada um de nós, para que nós pudéssemos ser livres, para que nós tivéssemos uma liberdade verdadeira, não daquela liberdade que o mundo nos pode dar, mas uma liberdade que vem do Espírito de Deus, que nos liberta efetivamente da condenação do pecado. Eu tenho só mais um versículo para vocês, que é um conselho e que é algo que eu tento meter em prática na minha vida, e é um dos meus salmos preferidos. É o Salmo 37, no versículo 5, diz assim: põe a tua vida nas mãos do Senhor, confia nele e Ele te ajudará. Põe a tua vida nas mãos do Senhor. Assume esse compromisso hoje com Ele, com Cristo e com a sua missão. Confia nele e Ele te ajudará.
Deus vos abençoe.